Boa noite para quem está entrando. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem assistir depois, gravado, né? Tô arrumando a minha baguncinha aqui. Boa noite. Mandando aviãozinho pra família, pros amigos. Olha a gente aqui mais uma segunda-feira no nosso Evangelho no Lar, graças a Deus. Tenho certeza que quem tá, assim, religiosamente fazendo Evangelho, não que tenha que fazer, a gente sempre fala, né, gente? Muitas pessoas fazem o Evangelho depois, em outros dias, que não tem problema nenhum, o importante é fazer. Então eu tenho certeza que a nossa caminhada está sendo muito mais iluminada, né? Muito mais facilitada. Porque a gente está aqui, a gente está se esforçando, né? Como a gente sempre fala, a gente está abrindo mão de muita coisa. E é isso que Deus espera de nós, né? O nosso esforço, a nossa vontade de melhorar. Então que bom que a gente está aqui. Então sejam todos muito bem-vindos. Boa noite. Então não vamos esquecer de pegar água para ser fluidificada. A minha garrafinha já está aqui. Pode ser um copinho para você tomar agora? Pode. Se você quiser deixar a garrafinha para todos os dias você tomar um pouquinho, com alguma vitamina, algum remédio que você precise tomar, deixa na garrafinha. E não tem problema, gente, se a garrafinha tiver tampada, se tiver aberta, tá? O copinho tiver aberto, tampado, se for de plástico, de ferro, de alumínio, o que importa é a água que tá lá dentro. Ah, Paula, posso fluidificar o meu suco? Pode. Posso fluidificar o meu cafezinho? Pode. Espiritualidade vai fluidificar. Então, só lembrando, individual. Cada um com o seu remedinho necessário, né? Que a gente sempre fala. O som tá tudo bem? Vocês estão ouvindo bem a música? Estão me ouvindo direitinho? Me fala. E outra coisa, gente, não sei se na rua de vocês, no bairro de vocês, deu uma queda de energia, né? Qualquer coisa, se começar a travar, vocês me avisam, eu tiro do Wi-Fi e deixo no 4G, 5G, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Legal. Mas hoje, a hora que eu saí do meu trabalho, o caminho inteiro, o percurso todinho até eu chegar na minha casa, absolutamente todos os faróis apagados. Olha, e não choveu, né, gente? E hoje não choveu, mas todos os faróis desligados. E ainda num percurso também, vindo pra cá, completamente sem... Eu fiquei, até tava comentando com a Fê que tá entrando aqui agora, eu fiquei completamente na rua, sem internet. Olha que doideira, gente. Completamente, o celular morto. E eu fiquei sabendo por algumas pessoas que aconteceu a mesma coisa também, né? Da queda de energia. Pode ser que tenha sido aqui pelo bairro, né? Muito louco, é verdade, muito louco. Mas enfim. O importante é que a gente tá aqui, né? Deu certo. Por isso que eu falei, se de repente vocês sentirem que tá travando alguma coisa, me avisa, eu tiro do Wi-Fi. Certo? Então, vamos lá, vamos iniciar aqui também, né, Cida? Vamos iniciar o nosso Evangelho delicioso, lembrando que a espiritualidade já está aqui com a gente, já está presente, eles se organizam para estarem, né, a equipe espiritual para estarem com a gente no nosso lar, para fazer os tratamentos, para auxiliar o nosso Evangelho. Então a gente tem que respeitar esse horário, tá? É isso mesmo.
Ó o Lu falando, na Moca também, Lu, caramba, olha, isso mesmo. Que doideira, que doideira. Então vamos lá, cadê meu olho? Tá aqui. Meu olho preto. Então a gente vai iniciar o nosso evangelho. Ó, quem tá entrando, pegando água, não esquece, muito importante. Também legal, gente, para quem tiver dúvida. Ah, Paula, a minha mãe, meu pai, meu irmão, meu filho, eles não, meu marido, né, minha esposa não tá aqui em casa, eu posso colocar? Deve, né? Por exemplo, aqui eu deixo a minha água, a água das minhas gatas, tá? Pode colocar pro seu bichinho. A gente sempre fala isso, né? Eu tô com um copinho para cada, um para Cleo e um pro Enzo. Então o que eu costumo fazer? Avisar, né? Nomeia para a espiritualidade. Olha, esse aqui é de tal pessoa, aquele ali é de tal pessoa, né? Se você se sentir mais confortável de colocar um papelzinho com o nome embaixo do copo, pode colocar, pode fazer, tudo bem, tá? Então, se a pessoa não estiver em casa, pode colocar. Então a gente vai iniciar hoje o nosso evangelho lendo uma mensagem no nosso Gotas de Esperança. Hoje é uma mensagem paz, tá? Aqui, ó, para quem quiser ter esse livrinho de bolso, de bolsa, ele é ótimo. Então, vamos iniciar uma mensagem. O que a espiritualidade vai mandar pra gente? Mensagem paz. Número 144. Ai, meu Deus, tá desmontando aqui. 144 vai ser a nossa mensagem. Você não está no mundo a passeio. Sua vida tem uma finalidade definida. Nela, tudo tem significado. Busque dar-lhe um sentido útil. Evite a tentação do gozo. Você não foi criado apenas para usufruir. É o que a gente sempre fala, né? Das tentações. Você tem responsabilidades próprias. Sua existência é muito valiosa. Você recebeu diretamente das mãos de Deus. Não desperdice tempo. Fale com proveito. Haja com direção. Tenha fé. Confie nas suas aptidões. Entregue-se a Deus. Mas vale entender a própria vida do que ganhar uma fortuna na loteria. O que a gente tem falado nos nossos evangelhos sobre isso, né? Do perder a alma, né? Na semana passada, lembra? Né? Que Jesus falava pra gente, não perca a sua alma, de que vale ganhar o mundo e perder a alma, né? Então, mais vale entender a própria vida do que ganhar uma fortuna na loteria. Porque essa fortuna na loteria, ela vai ficar aqui na terra. Como ele fala, os gozos, as tentações, as ilusões do mundo vão ficar aqui na terra. O que vai com a gente, o que vai com o espírito, são as virtudes, os aprendizados, os conhecimentos. É isso que vai ser útil pra gente. Por isso que a gente tem que começar agora, aqui, encarnados, aqui na Terra. A sua vida tem uma finalidade definida, seja útil. Ninguém veio aqui a passeio. Porque a pessoa que acha que veio a passeio, ela vai ter uma encarnação inteira perdida, estacionada, sem evolução. Os espíritos falam pra gente que ninguém retrograda na encarnação, né? Ou seja, o que eu fui na encarnação passada, eu não vou voltar a ser. Eu posso estacionar. É difícil, viu, gente? Hoje em dia é muito difícil a gente, ainda mais hoje em dia, né? Na época que a gente está vivendo dessa, graças a Deus, disseminação da espiritualidade. É difícil a pessoa estacionar.
mas ainda existem pessoas que passam uma encarnação inteira a passeio, né? E o que é pior, praticando maldades. Por isso que a gente fala assim, nós vamos falar sobre isso, né? Puxa vida, se a pessoa é nessa vida desse jeito, imagina como ela era lá na vida passada, levando em consideração de que a gente evolui um pouquinho, né? Então, aí ó, um puxão de orelha. A sua existência é muito valiosa. Você recebeu diretamente das mãos de Deus, né? Lembrando também que quando a gente está fazendo o nosso planejamento para reencarnar, a gente pede, os espíritos falam, né, que a gente praticamente pede de joelhos para reencarnar. Então olha que interessante a gente saber, né, para que a gente possa dar mais valor para nossa encarnação agora, tá? Então vamos fechar os nossos olhos, fazer a nossa prece. A nossa última segunda-feira, último evangelho do mês, né? Que seja abençoado. Apoie a sua mão sobre o seu peito com intensidade, com força, com energia. Vamos facilitar o trabalho da espiritualidade para emanar essa luz do Evangelho, essa luz de Jesus para dentro do nosso corpo. Vamos iniciar o nosso Evangelho com muita gratidão, sendo gratos à nossa encarnação, sendo gratos a Deus, a Jesus, aos espíritos benfeitores que nos acompanham. Gratos por essa oportunidade que Deus tem nos dado. Gratos por esse despertar espiritual. Gratos por esse momento do Evangelho. Que os amigos espirituais nos abençoem, nos auxiliem no Evangelho para que a gente possa aprender cada vez mais, que os ensinamentos entrem no nosso coração, que saiam da nossa mente e venham para o nosso coração. Como diz Jesus, a fé sem obra é uma fé morta. Sejamos muito, mas muito gratos pela nossa encarnação, por tudo que a gente tem, por tudo que nós somos, por tudo, pela pessoa que a gente tem se transformado, graças ao nosso esforço, graças à ajuda da espiritualidade. E que essa mesma energia, essa mesma força que a gente está sentindo dos amigos espirituais possa ser emanada àqueles que precisam, aqueles que estão necessitados da saúde física, da saúde mental, espiritual, para aqueles que precisam de que estejam necessitados, principalmente necessitados de Deus. Agradecemos os amigos espirituais que vão fluidificar as nossas águas, que vão higienizar os nossos lares, que vão aplicar os passes, fazer os tratamentos, as curas. Que a nossa fé seja fortalecida cada vez mais. E assim iniciamos mais um evangelho de amor, dizendo graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá, gente, vamos fazer a nossa leitura. É um capítulo rápido. O nosso Caminho, Verdade e Vida, tá? A gente está no capítulo 60.
intitulado Prática do Bem. A gente vai estudar o que Pedro fala no Evangelho, capítulo 2, versículo 15. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Vou repetir, diz Pedro na primeira epístola. Porque assim é a vontade de Deus que, fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Vamos entender o que ele está querendo dizer com as explicações de Emmanuel. À medida que o espírito avulta, quer dizer, à medida que o espírito se eleva em conhecimento, mais compreende o valor do tempo e das oportunidades que a vida maior lhe proporciona. Olha, tem tudo a ver com a nossa mensagem inicial. Reconhecendo, por fim, a imprudência de gastar recursos preciosos em discussões estéreis e caprichosas. O apóstolo Pedro recomenda que seja lembrado que é da vontade de Deus que se faça o bem, impondo silêncio à ignorância e à loucura dos homens. Uma contenda, quer dizer, uma guerra, né, uma discussão, pode perdurar por muitos anos, com graves desastres para as forças em litígio. Todavia, basta uma expressão de renúncia para que a concórdia se estabeleça num dia. No serviço divino, é aconselhável não disputar, a não ser quando o esclarecimento e a energia traduzam caridade. Nesse caminho da caridade, a prática do bem é a bússola do ensino. Eu amei essa frase. No caminho da caridade, a prática do bem é a bússola do ensino. Antecedendo qualquer disputa, convém dar algo de nós mesmos. Isso é útil e convincente. O bem mais humilde é semente sagrada. Convocado a discutir, Jesus imolou-se. Quer dizer, Jesus foi convocado a discutir. O que Jesus fez? Ele se sacrificou. Ele sacrificou a própria vida. Por se haver transformado ele próprio em divina luz, dominou-nos a treva da ignorância humana. Não parlamentou conosco. Ao invés disso, ele nos converteu. Não reclamou compreensão. Entendeu a nossa loucura. Localizou-nos a cegueira e amparou-nos ainda mais. Então ele termina com esse ensinamento de Jesus. Né? Quem somos nós para não querer entender o outro? Olha o que Jesus fez. Né? Deixa eu só virar essa luz. Então eu vou falar as minhas considerações e a gente vai desenvolvendo, né, essa ideia esse ensinamento do Emmanuel com a Epístola de Pedro. Aqui eu acho que a gente pode começar a citar duas frases que a gente costuma falar, né? Quando um não quer, dois não brigam. Outra que eu adoro: eu prefiro ter paz do que ter razão. Né? Então, se a gente colocar isso em prática, né? Se todo mundo colocasse isso em prática, né? Eu prefiro ter paz do que razão, né? Eu tenho certeza que muita gente concorda aqui.
O que a gente tem que fazer é colocar em prática. Aí a gente presencia brigas, né? Tanto verbais como brigas físicas, né? Infelizmente, que é aquela coisa, né? Fica aquela disputa, como ele fala, né? De quem vai falar mais alto, quem vai dar a última palavra. No caso de uma briga física, né? Quem vai dar o último golpe, infelizmente. E aí nesse caminho, né? Nesse caminho de agressões, de contendas, a gente só tem a perder. A gente vai trazendo pra gente muitos problemas, né? A gente tem que lembrar o quê? Tudo que eu emano volta pra mim, né? É o bumerangue das emoções, das energias. A gente só vai trazer problema pra gente, né? E principalmente na lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito que ela não falha, né, na nossa vida. Porque uma hora, mais cedo ou mais tarde, a gente vai ter que reparar essas contendas, essas brigas, essas discussões, essas guerras, né? Que se a gente parar para pensar, para analisar, por que começou? Vamos continuar. Aí eu coloquei aqui o exemplo, gente, de dois religiosos, né? Imagina dois religiosos, cada um com a sua crença, né? Discutindo. Porém, dois religiosos que se respeitam, que têm um respeito um pelo outro. E eu tenho certeza que vocês já devem ter presenciado, né? Esses exemplos aqui que eu tô falando. Então, o que a gente vai notar, né? Nessa discussão de dois religiosos respeitosos? Uma discussão harmoniosa, onde vai trazer o quê? Essa prática do bem, né? Então, por exemplo, eu sou espírita e eu tô discutindo, e isso, graças a Deus, acontece demais comigo e eu adoro, né? Então, eu tô discutindo com uma pessoa evangélica. Poxa vida, que legal, eu vou falar daquilo que eu sei e vou ouvir daquilo que ele sabe, né? Puxa, olha que legal, né? A gente pode colocar esses pontos em comum e aí um ajuda o outro um pouquinho e ajuda. Tá aqui, é a prática do bem nesse sentido. Então vai ser um diálogo fluido. Agora você pega dois religiosos, cabeça dura, que não se respeitam, né? O que vai virar? Vai virar uma conversa de duas crianças mimadas. Feio de ver, né? Com ataques bobos, sem sentido nenhum. É tipo briga de irmão, né? Tipo briga de irmão, que a mãe tem que vir e para parar a briga e colocar de castigo os dois irmãos abraçados por 10 minutos. Travou, gente? A Cida falou que travou. Não? A Gi falou não, eu não entendi o não, fiquei preocupada. Segue o jogo? Segue o jogo? Eu vou... Me fala, gente, eu vou continuar. Normal, tá bom. Tá normal. Ok, qualquer coisa eu tiro aqui. Né? Então fica essa briga de duas pessoas. Isso em qualquer campo, né, gente? Na religião, na política, que a gente tá vivendo hoje em dia, né? Não vale a pena discutir, não. Segue, bora lá, segue. Futebol, né? Meu Deus do céu, gente se matando por causa de futebol. É isso, contendas. Aí, o que acontece? Essa prática do bem, né, que o Emmanuel fala, gente, é difícil.
É muito difícil, né? Porque não é simplesmente eu entregar prato de comida na rua, né? Eu entregar roupa, entregar brinquedo, isso é fácil. Isso é fácil. Né? Eu falo para vocês lá, quando a gente está na rua entregando alimentos, roupas, enfim, eu ouço as pessoas vêm discutir com a gente, né? Ah, eu não quero essa roupa, joga no chão, né? A Renatinha tá falando aqui pra gente, ó, quem ganha é quem não briga. Em uma discussão perde-se muita energia. Vamos falar sobre isso, nem que a gente esteja certo. Bem-aventurados os mansos da alma, né? É perfeito. Então, como é que eu vou discutir? Por que eu vou discutir? Eu tô lá entregando, né? Eu vou começar a discutir com aquele irmãozinho que, meu Deus do céu, ele tudo bem, ele jogou a roupa na minha cara, eu não quero essa tranqueira aqui, né? Tá tudo bem, eu vou dar para outra pessoa, Deus te abençoe, né? Então é difícil. Por que é difícil a gente ter essa prática do bem no nosso dia a dia com o outro que vem discutir? Porque a gente tem que se desfazer do nosso orgulho. E não é fácil. Isso demanda muita, mas muita humildade. Né? A Lu falando, tem amiguinho que não ajuda. Mas ok, vamos seguir que nós vamos falar. Isso aí. Então, a gente quer o quê? Que as nossas ideias, né? As nossas vontades, as nossas opiniões prevaleçam sobre as do outro. É isso que a gente quer, né? A gente não ouve o outro, a gente não reflete, a gente não para pensar, a gente não usa o nosso bom senso. É aí que vem as brigas, é aí que começa a faísca, né? As faíscas, vem a briga. Por isso que o Emmanuel fala demais, né, gente? Demais sobre a gente aproveitar as oportunidades que Deus dá, da gente adquirir conhecimento, né? Que é através do conhecimento que a gente vai evoluir. E a gente, o que a gente quer, né? Evoluindo, a gente consegue buscar felicidade. É a busca da felicidade. A evolução é a busca da felicidade, né? Através das oportunidades que Deus dá pra gente. E aí, como ele diz, né? Emmanuel fala, a gente não pode mais gastar o nosso tempo, gastar a nossa energia com discussões, como ele fala, estéreis, né? Que não produz nada, com discussões caprichosas, né? Não, eu quero ficar por cima, eu vou até o fim. Não dá mais pra gente perder tempo com isso, né? Como ele fala, nem tempo nem energia. Então, não dá pra gente ficar nesse tipo de discussão que não tem por finalidade essa prática do bem, a caridade, né? Como ele fala, que é a bússola do ensino. Então, o que é muito importante pra gente nesses momentos, né? Vigiai e orai. Vigia seus pensamentos. Oração, conexão com o teu mentor, né? Porque a gente ainda é espírito imperfeito. E quando a gente menos espera, né? Quando a gente se dá conta, a gente já tá dentro de uma discussão, né? Já envolvidos naquela... Deixa eu arrumar aqui para não cair naquela emoção, né?
intensa, a gente já vai estar envolvido pelo orgulho, pela vaidade e como diz o Emmanuel, perdendo mais uma oportunidade de evoluir. Simplesmente se fechando, silenciando, né? Que aí vem, eu prefiro ter paz do que razão. Né? Olha a reflexão. Prefiro ter paz. Né? E aí, quantas relações doentes a gente acaba iniciando, começando com as pessoas, simplesmente porque a gente não consegue, como o Emmanuel fala, buscar a concórdia. A gente não tem essa capacidade de buscar a concórdia. Acaba iniciando relações doentes, né? O que a gente prefere? A disputa, né? Satisfazer a vaidade. É isso que a gente prefere. Porque somos imperfeitos. E aí, o que a gente tem que fazer nessas situações? Né? O que a gente tem que pensar antes? Essa discussão vai servir para eu ajudar alguém, né? Vai servir para o bem de alguém? Eu vou estar sendo caridosa se eu entrar nessa discussão? É tão simples, né? A resposta vai vir tão rápido, desde que você não tenha o orgulho. E aí, se não for, né? Se a resposta for não, não vai ter caridade, não vai ter prática do bem, não vai ter ensinamento. Segue. Silencia e segue. Porque isso também é virtude, é um ato de virtude perante Deus. E aí, gente, a vida vai continuar mandando essas provas pra gente na nossa vida. E é claro que a gente vai cair em uma ou outra. Não tem como, né? Testando as nossas imperfeições. Tá? Mas aí o que acontece? O que tem que acontecer? Com o nosso conhecimento que a gente já tem, né? Com o nosso esforço, com a prática, porque, gente, o conhecimento sem a prática fica na informação, né? É só uma informação, né? A Fê fala aqui pra gente, é o ego e a alma. É a nossa sombra. É uma briga constante. É isso que a gente briga. Por isso que a gente fala, a sombra não é o outro. A sombra tem nós, é o nosso ego. A nossa vaidade, é isso mesmo. Então, se a gente não colocar o conhecimento no dia a dia, vai ficar no caderno, vai ficar no livro. Aí sim, com isso, né, e principalmente o esforço, nesse momento, gente, isso na nossa família, no nosso trabalho, né? Círculo de amizade, a gente vai parar, vai respirar, a gente vai conseguir refletir sobre a situação, vai avaliar. Será que vale a pena eu entrar nessa batalha? Né? Vai valer a pena? Eu tendo em mente, eu sabendo que o objetivo maior é a evolução, né? É a prática do bem. Eu vou avaliar, né? Vou começar a discutir com aquela pessoa sobre determinado assunto. Eu vou evoluir, eu vou ajudar essa pessoa a evoluir? Vale a pena eu entrar nessa batalha?
Eu sou do tipo que eu pago para não entrar e pago para sair, né? Muita gente me chama de trouxa. Mas a nossa consciência ninguém conhece, né? É divina. Como ele fala, né, gente? A verdadeira pessoa humilde não vai discutir com a ignorância dos homens. Não vai. Porque a humildade permite, né? O que essa pessoa vai fazer? Ela vai compreender, como fala Emmanuel, a loucura, né? Ela vai compreender a loucura do outro. E principalmente, gente, principalmente, a condição evolutiva que o outro se encontra. Isso é muito legal, né? E não vai julgar, não vai apontar o dedo, mas ela vai ajudar, ela vai procurar ajudar, né? Existem relatos, gente, muitos, né, de espíritos que quando eles estavam encarnados, foram pessoas extremamente endurecidas, né? Pessoas extremamente religiosas, dogmáticas, não aceitavam nada, né, que não vinham da religião dela, né, da pessoa. E aí quando fazem a passagem, né, quando desencarnam, essas pessoas veem a verdade, né? Por isso que eu falo assim, gente, eu jamais vou discutir com uma pessoa que não acredita na vida após a morte. Eu vou sim, como eu falo, gente, é o que a gente tem que fazer, plantar a semente, né? Que de repente a própria espiritualidade, num determinado momento da vida, ela vai falar, puxa vida, a Paula falou isso, a fulana falou isso, fulano falou isso, e é verdade, é o que está acontecendo, né? Então é plantar uma sementinha gentilmente, porque, gente, todo mundo vai desencarnar, né? E assim, o que é importante a gente ter esse olhar da caridade, da prática do bem no momento da discussão, né? Porque vai servir de bússola. No momento que essa pessoa passar para o outro lado, né? Existem relatos, como eu estava falando, né? Então essas pessoas, quando passam para o outro lado, o espírito lembra. Puxa vida, a pessoa me falou que existia tal centro espírita onde eles ajudam os espíritos. O espírito vai lá. E aí ele é ajudado, né? Então ele foi aqui quando encarnado completamente voltado para uma vida material, né? Como a gente fala, morreu, acabou. Mas tudo tem o seu tempo, né, gente? Tudo tem o seu tempo. E aí quando ele desencarna, quando ele passa para o outro lado, ele lembra. Puxa, a pessoa falou isso para mim, eu vou procurar ajuda, né? Mas a tendência dessa pessoa materialista que nunca acreditou em vida após a morte, quando fizer a passagem, vai sofrer? Vai. Né? Então, tudo depende. Por isso que é importante oração, né? Mas ela vai encontrar a luz, sem dúvida nenhuma, né? E que a gente, em vida, seja essa luz para essas pessoas, né? Pra gente finalizar, eu vou reler, tá? Aqui, ó, esses 2 parágrafozinhos que fala assim: convocado a discutir, Jesus imolou-se, sacrificou a própria vida. Ele não parlamentou conosco. Ao invés disso, ele nos converteu.
não reclamou compreensão, ele não pediu para a gente compreender porque ele sabia da nossa condição evolutiva, não é? Tanto que ele falava em parábolas. Ele entendeu a nossa loucura. Ele nos localizou a cegueira e nos amparou ainda mais. É isso que a gente tem que fazer. É isso que a gente tem que fazer, né? Ao invés da gente brigar, né, com o outro, que a gente seja o exemplo. Cleo? Que a gente seja o exemplo. No tempo certo, o outro vai entender. Não tenham dúvida. Plantem a semente. Não tenham medo, não tenham vergonha. Planta a semente, que uma hora o fruto vai nascer, né? E não nos esqueçamos, para finalizar, a verdadeira vitória está na humildade. A verdadeira vitória está na humildade. Então que a gente possa ter esse entendimento, assim como Jesus teve com a gente, que a gente tenha com o outro. No tempo certo, a trave do olho vai sair, né? Então é isso. Aqui a gente vai finalizar o nosso evangelho. Vamos fazer a nossa oração, a nossa prece final. Acredito que é isso, né, gente? Acho que eu falei tudo que eu queria falar. Cleo, nós vamos fazer... Senta aí pra gente fazer a nossa oração final. Nossa prece final. Cleo acabou de chegar do jogo. Teve jogo hoje. Ganhou ou perdeu? Então vamos fazer a nossa prece, gente. Fecha os olhos. Respira fundo. Sente a energia da espiritualidade. Os trabalhos já estão sendo finalizados, os passes, os tratamentos, as águas já estão sendo finalizadas na sua fluidificação, a limpeza do nosso lar, a higienização. Nós já estamos alimentados com esse alimento essencial para a gente caminhar aqui na Terra, que é o alimento espiritual, para que a gente possa ter cada dia mais esse entendimento do outro, que o amor ao próximo cresça cada vez mais nos nossos corações, principalmente nos corações das pessoas que são mais endurecidas. Agradecemos a Deus, a Jesus por esse evangelho, que possamos caminhar mais uma semana com o nosso coração cheio de compreensão, de tolerância, de paciência, de prática do bem e da caridade. Agradecemos a espiritualidade que fluidificou as nossas águas, a espiritualidade que higienizou os nossos lares, a espiritualidade que fez os tratamentos. Agradecemos aos nossos irmãos espirituais que participaram do Evangelho junto com a gente, aos nossos entes queridos que vêm matar a saudade, que vêm aprender junto com a gente, que agora vão retornar ao plano espiritual, dando continuidade à evolução lá do outro lado. E assim finalizamos mais um Evangelho com essa alegria e com esse amor, dizendo graças a Deus. Que assim seja. Finalizamos o nosso evangelho. Vocês podem beber água, tá prontinha para beber. Compartilhem e que a gente possa praticar
o nosso evangelho todos os dias, tá bom? Então, beijo no coração de vocês, amo cada um de vocês profundamente e a gente se vê no próximo evangelho segunda-feira que tá passando assim, ó, gente, tá? Não percamos a oportunidade de evoluir, tá? Todos os dias um pouquinho. Amor e gratidão para todo mundo. Gente, um beijo! A gente se vê na próxima semana.